Boa noite, Poema. Boa noite, Poema. Boa noite, Influeiros. Aê, esse é meu time, hein? Muito boa noite, gente. Vocês ainda estão felizes? Estão felizes? Ouvi um 6 amém, hein? Ó, Influeiros, vocês estão felizes? Essa é minha gangue, cara. Amo vocês. Gente, vocês estão no Influa Day. Muito boa noite. Boa noite para você também que está do outro lado da tela. Para quem não me conhece, sou o Bruno, pastor dessa casa. Eu e minha esposa Camila estamos à frente do Ministério Influa, que é o Ministério de Jovens e Adolescentes. E hoje, Influa Day, nada mais é que a galera do Influa que está à frente da celebração de domingo. Então, toda essa galera que você viu aí desde a abertura do culto é o nosso time, é a nossa família. O Léo, ele passou aqui pelo Influa, ficou muitos anos. Hoje ele cuida da adoração, ele está à frente aí do time de adoração, mas ele sai do Influa, mas o Influa não sai dele. Tudo ele está junto com a gente. Então, hoje ele fazendo ofertório aqui é um presente de Deus para nós. E eu estou muito feliz, e eu já perguntei se vocês estão felizes. Vocês disseram que sim, e eu acreditei, amém? Então, mas o que é o Influa? Como eu disse, é o Ministério Jovem Adolescente aqui dessa casa. E na verdade o nome Influa, ele tem um significado, fala da gente fluir através da nossa maior influência, que é Jesus. E nós estamos por aí, nas mesas, nos GCs, nos cultos. Então onde você vê essa galera aí um pouquinho barulhenta, ai, boa, não sou maior aí. Sempre tive vontade de fazer isso. Vai que, né? E gente, perdoa já minha voz. Ela está um pouco ruim mesmo por causa desses dias. Deixa eu perguntar, alguém tem lugares vazios aí? Levanta o braço se você está aí no fundo e desejar um lugar. Vem aqui. Fique o mais confortável que você puder, amém? Permaneça aí com o braço levantado um pouquinho. Tem algumas pessoas indo para os lugares. Boa, glória a Deus, Deus abençoe. Então a nossa ideia, qual que é a nossa ideia com os jovens? É catapultá-los, enviar eles o mais longe que eles puderem em Jesus, para que eles continuem essa obra que o Senhor já começou faz muito tempo. E nós temos algo novo para acontecer aí nesse próximo semestre. O Influa tem crescido. Começamos com o Ministério de Adolescentes, todos novinhos, e eles se tornaram adultos. Nesse próximo semestre aí, nós estamos caminhando por um tempo novo. Se você frequenta GC, você sabe do que eu estou falando. E se você não frequenta, estamos em férias, mas vamos voltar. Então nos procurem. Sempre tem uma liderança desse lado direito, tem desse outro lado aqui também. Então nos procurem para você fazer parte de um GC. Nos achem aqui nesse canto, para você também estar ciente de tudo que está para acontecer, amém? Glória a Deus. E nós passamos pela nossa conferência nesse final de semana e foi incrível, gente. Foi incrível. Deixa eu fazer um negócio aqui que não estava no script. Mas você que serviu na conferência do Influa, fique de pé, por favor. Todos vocês, staffs, líderes, os ministérios que nos ajudaram e somaram, chegaram mais cedo, foram embora mais tarde. Bastante gente, cara. Eu queria orar por vocês. E vocês que estão aí, estendo suas mãos para quem estiver perto aí, para orar por eles. Dia de semana, com toda a correria, chegando 6 da tarde, alguns chegando às 5, indo embora meia-noite. Galera do lounge, cara, incrível. E todo mundo cooperou de alguma forma. Deus abençoe muito vocês. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por cada um que, a partir do momento que cantou uma mensagem no seu WhatsApp falando sobre Influa Conference, eles estavam disponíveis e dispostos e vieram, Pai, com alegria servir, Pai, os jovens, Pai, aqui do Influa de Taubaté. Veio gente de fora e todo mundo maravilhado vendo essa galera, o time e vários feedbacks, Pai, mas em nome de Jesus, existem presentes, Pai, existem coisas que só o Senhor pode dar. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma porção diferenciada, algo novo e fresco na vida dos meus irmãos. E Pai, em nome de Jesus, se algum aqui se cansou nesse final de semana, que o Senhor venha revigorar as forças e que amanhã possa acordar descansado, cheio do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe muito vocês, meus irmãos, e glória a Deus. Logo mais nós mandamos mensaginhas novamente, hein? E esse final de semana foi a conferência e hoje é o final dela, hoje é o último dia.
Alguns falaram que acabou no sábado, mas não. Nós continuamos hoje aqui. Influa Day é isso. E toda essa galera pulando e correndo pra lá e pra cá é que está aqui com a gente um sábado sim, um sábado não, nos cultos do Influa. Já faço o convite para todos vocês. Se vocês verem lá, subiu Influa às 19h30, algum sábado, apareça. Venha adorar Jesus junto com a gente, porque foi um final de semana incrível. Quem esteve no Influa Conference aí, dá um alô aí. É isso aí. E logo mais informações. Mas não hoje. Mas fiquem atentos nas nossas redes sociais, hein? E eu não sei se também você acompanhou de alguma forma e viu que na nossa identidade havia um símbolo de diferença. Havia um símbolo diferente. E aquilo foi proposital com tudo que nós queríamos comunicar nessa conferência. Nós queríamos falar sobre receber Jesus, receber mais de Deus e ir e fazermos a diferença. Aonde? Aonde quer que nossos pés estejam. Aonde quer que nós plantar nossos pés, nós possamos fazer a diferença. Por quê? Porque nós carregamos o Rei do Reino. A solução para o caos da humanidade é Jesus, e nós carregamos Ele. Então nós viemos falando disso, e na nossa conferência, na identidade, tinha esse símbolo de diferente. E o que significa o símbolo de diferente? Se você der um Google ou buscar em algum dicionário, o símbolo diferente, ele é um símbolo matemático. E ele significa diferente de. Eu não sei se você já ouviu na sua rua, na sua família, no seu trabalho, em algum lugar, faculdade, enfim. Alguém olha para você e você é uma pessoa de Deus. Você caminha com Jesus. E aí, devido aos seus atos, as pessoas chegam em você: nossa, você é diferente. Nossa, como você é diferente. As pessoas veem alguma coisa em você e te acham diferente. Pode ser também que você seja outro tipo de pessoa, que um dia estava em algum lugar e olhou aquilo e falou: nossa, mas que secretário é diferente. Nossa, mas aquele entregador, ele não é igual aos outros. Ele vem, ele dá uma atenção, ele fala. Nossa, ele é diferente. Nossa, eu fui naquele consultório médico, naquele consultório odontológico e lá o pessoal é diferente. O doutor lá era diferente. O pediatra lá era diferente. Eles eram diferentes. Eu não sei se você já ouviu isso. E aí se você assim como eu, gosta de uma boa comunicação, gosta de uma boa conversa, não pode ver uma sala de espera que está puxando papo, querendo fazer amizade, trocar uma ideia. E aí você começa a conversar e você fala, a pessoa pega e fala: ah não, eu sou de Jesus. Aí você já abre um sorriso: ah, então nós somos família, porque nós também somos. E aí você descobre que ela é diferente, porque ela carrega Jesus, porque ela carrega o Espírito Santo, e ela faz a diferença. Eu queria ler com vocês Romanos 12, versículo 2. Abram aí se você puder, ou ligue aí se você puder. Vamos acompanhar, vamos ler um pouco de Bíblia hoje. E isso aqui fala de um dos princípios para a gente fazer a diferença. Acompanhem comigo aí, ó. Romanos 12, versículo 2, vai nos dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero orar de novo, gente. Jesus, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado mais uma vez por poder estar aqui, Pai, e partilhar algo com o Senhor. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Sem Ti nós não podemos fazer nada. Então nos ajude, Pai, nesse recado. Pai, abra as mentes, Pai, os ouvidos, Pai, dos meus irmãos aqui, e que tudo ocorra da sua maneira, da sua forma, porque é a melhor maneira de ocorrer tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Então a Bíblia fala: não se amoldem ao padrão deste mundo. E se nós formos pesquisar essa palavra amoldem, não se conforme com os padrões desse mundo. Seja um inconformado com os padrões desse mundo, mas transforme-se transforme-se fala assim de mudar a mente. Então não seja um conformado com esse mundo e mude a sua mente. Você precisa mudar a sua mente. Mas como que nós mudamos a nossa mente? Pela renovação. Essa renovação quer dizer o quê? Restauração. Mudança completa para melhor. Se você tem uma Bíblia Strong, eu já ouviu aqui, que é uma Bíblia que tem um aplicativo que você clica, ela vai na raiz da palavra e tem essas explicações. É isso que quer dizer quando fala renovação.
Então uma renovação, eu preciso restaurar. E aqui vai dizer uma mudança completa para melhor. Estão restaurando a igreja da Praça Dom Epaminondas. Eles vão deixar ela melhor. Se você é de Taubaté, você passou ali, você vê que o pessoal está mexendo. Então ela estava de um jeito, eles estão restaurando. Para quê? Para deixar ela melhor. E aí que o que vem depois? Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então quando nós falamos em experimentar, eu falo: Bruno, experimenta essa água. Ela está quente ou está gelada? Ela está gelada. Então quando eu pego experimentar, parece que é assim: nossa, então é só tomar um golinho e já está tudo certo? É isso que está dizendo? Então eu experimento, e aí eu sei qual que é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. É isso, Bruno? Mas quando nós clicamos na palavra experimentar e vemos um pouco mais a fundo, olha o que ela diz. Esse experimente é: examine, verifique, ver se a coisa é genuína ou não. E o final dela fala em reconhecer como genuíno depois do exame. Então, como é que eu reconheço algo se é genuíno ou não? Não é só num golinho. Não tem como. Não vai ser só colocar a mão e ver se está quente ou frio. Chupar uma laranja e ver se ela é amarga ou azeda. Fala de você verificar uma coisa, se ela é genuína ou não. Até eu chegar no conceito se é genuíno ou não, eu vou ter que ter um trabalho de cavar. Eu vou ter que pesquisar. E o final dessa tradução fala que, no final de tudo, eu reconheço como genuíno depois do exame. Então eu vou examinar essa palavra, eu vou examinar a palavra de Deus, eu vou examinar, eu vou me debruçar, eu vou ter relacionamento com o Senhor, e isso vai me levar a reconhecer que é genuíno depois de todo o exame feito. Na Bíblia NVI fala, esse final fica assim, ó: para que sejam capazes de experimentar e comprovar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Existe uma vontade do Senhor boa, perfeita e agradável, mas para mim descobrir isso eu preciso examinar. Eu preciso saber dos seus feitos. Eu preciso saber o que Ele está fazendo e o que ainda Ele vai fazer. E como eu faço isso? As Escrituras, sacerdócio, relacionamento com Ele, quartinho, Mateus 6,6. Quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta e busque o Deus em secreto, e o Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar, amém? E por que eu estou falando isso? Porque quando nós entendemos isso, cara, nós somos capazes de fazer a diferença. Quem está escrevendo isso é Paulo aos cristãos romanos, e ele está escrevendo isso dizendo como que eles tinham que viver. Para quê? Para que o seu comportamento glorificasse ao Senhor. A ideia de Paulo era passar toda essa ideia para que o comportamento dos romanos glorificasse ao Senhor. E deixa eu perguntar uma coisa para você, meus irmãos: seu comportamento tem glorificado ao Senhor? Seu comportamento no seu trabalho, na sua escola, faculdade, na sua vizinhança, na sua família, nas festas que você é convidado, tem glorificado ao Senhor? É isso que ele está querendo dizer, é isso que ele está passando para os romanos. E isso fala de um posicionamento. Então quando eu descubro a vontade boa, perfeita, agradável de Deus, vai falar que eu me posicionei em alguma área com Jesus. E por que eu me posicionei? Porque eu encontrei o amado da minha alma. Por que eu me posiciono? Porque eu encontrei algo de valor. Por que eu me posiciono? Porque quando eu encontro, eu olho para Ele, nada mais tem valor perto da grandeza de quem Ele é. Mas para isso eu preciso conhecê-lo, porque se eu não conhecê-lo, vai ser apenas uma história, como várias contadas aí. Você tem internet, eu acredito que você já ouviu algumas histórias cabeludas sobre Jesus, que você fala: meu Deus, da onde que tirou isso? De qualquer lugar, menos da Bíblia. Mas se você conhece o que está nas Escrituras, essa história não vai te levar. Não vai ser qualquer ventinho de doutrina que vai pegar e te levar, e você parar e pensar: será que é real mesmo? Será que... Não, porque ali falou. De onde você tem se alimentado? Qual a fonte que você tem se alimentado? Da fonte da vida? Ou de insights de 3 minutos? Ou de cortes de YouTube? Da onde tem sido a sua alimentação? Com quem você tem sentado? Com quem você tem se alimentado? Faça essa pergunta para você mesmo. Então isso fala de um posicionamento devido nós termos encontrado Jesus.
E a partir desse momento que a gente entende isso, é uma vida totalmente diferente ao padrão desse mundo. É uma vida totalmente diferente do que o mundo hoje está vivendo. Então todo mundo vai falando: nossa, vocês crentes, vocês andam na contramão do mundo. Eles vão falar isso para nós, mas deixa eu falar algo para vocês: nós estamos na mão, porque a verdade é Cristo. Nós estamos sentido a Jerusalém celestial. Nós estamos do lado certo. Quem está errado é eles que estão na contramão do que é a verdade. É nós que estamos. Vamos lá, alguém? Me empolguei aqui, Mark. Posso usar esse word? Esse é bom, né? Vamos lá, alguém? Vamos lá, alguém. Nós estamos na mão certa. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 4, versículo 1 ao 4. Abram suas Bíblias ou liguem elas. Acompanhem comigo. Atos capítulo 4, versículo 1 vai dizer assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, o colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Meu, é muita gente. Aqui acredito que nós estamos em torno de 1.000 pessoas. 5.000 pessoas se achegaram após a pregação de Pedro. Mas o que estava acontecendo aqui? Porque a Bíblia fala que eles agarraram João e Pedro e estava anoitecendo. Eu acho que não dava ali para dar aquele confronto, para ter um julgamento. Falaram: põe eles presos lá e amanhã de manhã a gente vê isso daí. Mas por que eles foram presos? O que aconteceu? O que tinha rolado para acontecer essa fúria e falar: meu, vocês têm que ficar detidos aqui, depois nós vamos conversar? Eu sempre falo para você entender um pouco melhor a palavra de Deus. Então, se você ler um texto, cara, lê um capítulo anterior, um outro capítulo para frente, para você entender todo um contexto. Um texto fora do contexto, ele vira pretexto, e aí a gente vê um monte de barbaridades espalhadas por aí, falando que é a palavra de Deus, totalmente fora do contexto. E para nós entender um pouco, a gente tem que saber o que passa em Atos capítulo 3. A Bíblia cita ali a cura de um paralítico, um povo todo maravilhado por ver um paralítico que voltou a andar, e a pregação de Pedro acontece ali em Atos 3, por causa do que eles viram e ficarem maravilhados, e da pregação de Pedro, é onde 5.000 homens aproximadamente entregam a sua vida ao Cristo. Então o que está acontecendo? Pedro e João, eles estão indo ao templo, e aí chegando próximo do templo, eles viram um paralítico. Esse paralítico está ali, pedindo um dinheiro, pedindo uma grana, pedindo uma esmola. Ei, você tem algo para me dar? E esse cara: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que ele levantou e saiu saltitando, entrou no templo correndo, e todo mundo ficou com os olhos desse tamanho. E ele chega lá pulando e saltitando, cara. E a galera sabia, porque nessa história fala que esse homem tinha 40 anos de idade. Então, se ele tinha 40 anos de idade e eles sabiam disso, ele já tinha estado naquela porta ali há muitos anos. Então, quando olharam para ele, viram, falaram assim: cara, esse é o paralítico que ficava pedindo dinheiro aqui na frente. Cara, ele está andando, isso é um milagre. E todos eles viram. A Bíblia diz que todos eles viram. Aí eu quero ler com vocês Atos 3, versículo 12 em diante. Acontece todo esse milagre, Pedro vai e prega o evangelho para a galera. Olha isso, no versículo 12: vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar pelo próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o teu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse sido decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo justo e pediram que fosse libertado um assassino. Versículo 15: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé
que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Versículo 17: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Essa é a pregação de Pedro perante toda aquela galera. E ele sabia que eles podiam ser presos, escorraçados, mas eles tinham entendido. Já havia uma transformação de entendimento. Eles sabiam, cara, sobre Jesus e dos seus feitos. Como vamos negar? É isso que aconteceu. Ei, galera, se arrependam. Essa é a pregação. Se arrependam. E ele faz essa pregação, cara. E aí, todos eles ficam todos assustados, com os olhos desse tamanho. Não foi nós que fizemos isso, foi Jesus que fez. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio isso, eu fico pensando, Pedro olhando para a galera: cara, vocês estão viajando. Vocês estão viajando na maionese. Vocês não estão entendendo. Os profetas que vocês creem, os profetas que vocês leem na Bíblia hebraica, ei, eles profetizaram sobre isso, sobre Jesus passar pela terra, morrer, ao terceiro dia ele ressuscitar, e o derramamento do Espírito Santo, e sinais haveriam. Vocês leem sobre isso, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, vocês não conseguem ver. Mas como lemos em Atos, capítulo 4, versículo 1, eles pegaram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, prenderam os dois, até o dia seguinte. E no outro dia, o que acontece? Eles foram levados ao sumo sacerdote para serem interrogados. Eles pegam Pedro e João e começam a interrogar, devido ao que eles tinham feito, porque aquilo não era bom aos olhos dos líderes religiosos da época. E aí o que acontece? Pedro, novamente cheio do Espírito Santo, Atos 4, versículo 9, vai dizer assim para nós: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. É isso mesmo? É sério que vocês estão fazendo isso? Vocês estão perguntando para nós, vocês estão enquadrando a gente aqui, querendo colocar algum artigo em nós, porque nós curamos um aleijado. Eu não sei se você já fez alguma coisa de bom para alguém aí, para a rua, e às vezes tem pessoas que não têm a capacidade, às vezes não conseguem por algum motivo ou razão, e vem querer falar para você que como se estivesse errado em ajudar alguém, em dar uma esmola, em pagar um prato de alimento, não sei, mas foi isso que aconteceu aqui. A continuação no versículo 10: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas Deus, a quem ressuscitou dos mortos, esse homem está aí, curado diante dos senhores. Eu fico imaginando assim, ó, quanto mais eles falavam, mais a galera falava: ih, azedou, vai dar ruim para vocês, vocês estão indo longe demais. Sabe, não é de hoje que existem críticas para aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Não é de hoje que existem críticas para aquele que decide andar com Jesus. Isso já é antigo. Nós estamos falando aqui. Você decide andar com Jesus, alguém começa a falar: ah, tu vai lá, né, dar dinheiro pro pastor. Ah, que não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Nossa, mas não sei o quê. E começa a trazer com um monte de problemas. Só que você tem visto que a sua vida tem sido transformada. E conforme você vai adentrando e conhecendo Jesus, Jesus vai apresentando os amigos dele, você vai vendo: nossa, mas não é só minha vida que foi transformada, é de uma galera. Às vezes eu acho que eu entregar a minha vida para Jesus, como nós dizemos aqui em Taubaté, armou eu. Entreguei minha vida para Jesus, armou eu. Mas quando nós vamos caminhando, andando com Jesus, nós vamos entendendo que armou a vida de uma galera. Porque todo mundo que se aproxima da gente acaba sendo abençoado por tabela, recebendo uma palavra, recebendo um abraço, recebendo um carinho, um conforto. Vamos lá, alguém, vamos se mexer, fazer a diferença em todos os lugares no qual nós formos, porque já entendemos a mensagem, amém? E se você não entendeu, que você possa entender até o final disso aqui. Glória a Deus.
Então eles não tinham o que esconder. Quando eles vão assim, cheio de intrepidez contra os religiosos da época, eles já não tinham mais o que esconder. Falaram, na moral, é isso mesmo. Não tinha acontecido, mas de certa forma eles já sabiam que viver a Cristo, morrer era lucro. Paulo não tinha escrito ainda isso daí. Eles não tinham que esconder. Eu conheci um cara uma vez que ele me ensinou, quando alguém perguntasse se nós éramos crentes. Edgar. Ele trabalhava numa fábrica, ele falava, Bruno, os caras adoram fazer piadinha, cara, porque eu sou crente. Eu falei, mas o que você fala para os caras? Porque fábrica é um ambiente bem zoeira, né? Bem folgação. Ele falou, cara, eu inverto meio que bravão assim para eles. Eu falei, como assim? Ele falou assim, ó, você é crente? Eu já respondo de cara, até a tampa, irmão. Eu falei, nossa. E ele era meio grande, forte, sim. E ele tinha uma outra resposta, que essa eu acho incrível. Ei, você é crente? E você não é? Você está de zoeira comigo que você não é crente? É sério mesmo? Que às vezes o cara ficava até meio constrangido e aceitava Jesus pela ideia dele. Era uma boa forma de ele evangelizar, porque todo mundo, mas por quê? Eu falei assim, você não é? Porque você tem convicção do que você crê. Se você tem convicção do que você crê, opa, peraí. Por exemplo, eu gosto do Palmeiras. Cara, eu tenho convicção que eu gosto do Palmeiras. Então quando alguém vem falar que o Corinthians é melhor que o Palmeiras, cara, eu defendo com todas as armas e tudo que eu posso, tudo que eu tenho. Agora, quando perguntam sobre Jesus, nós não defendemos da mesma forma. Peraí, tá errado. Não dá. Às vezes o Igão também, o meu amigo ali, líder do Influ, ele fala, cara, às vezes eu vejo você adorando Jesus, parece, você acha que você tá num campo de futebol, né? Nos pulinhos, na mão. Eu falei, cara, eu gosto de futebol, mas cara, eu me recuso a pular mais pelo Palmeiras do que por Jesus, porque eu entendi algo. E é algo muito maior do que um time de futebol. Então quando eu aprendi isso, eu falei assim, cara, é isso, cara, é ter convicção de quem eu tenho crido. Então se alguém perguntar, cara, você é crente? Eu, cara, você não é? Você tá de brincadeira, velho. Então guarda essa aí, ó. Vocês estão no ensino médio, ensino fundamental, que às vezes fica meio assim de falar, se você é crente, já lança essa já. Ou se não, você já lança, fecha a cara e fala, irmão, até a tampa. Sou crente até aqui, ó. Até a tampa. Tendo certeza de quem eu tenho crido, eu faço a diferença em todos os lugares que eu vou. Amém? E aí eu quero ler com vocês Atos 4, versículo 13 e 14. Olha o que vai dizer pra gente. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns sem instrução. Cara, isso é poderoso. Os religiosos da época, ali, olhando, falou, cara, peraí, tá muito estranho isso aí. Porque eles são comuns. Eles não são super letrados, não são super dotados, não são fortes, não são heróis. Não é nenhum soldado romano gigante. Peraí, cara. Mas eles tinham coragem, da onde vem isso? E percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, eles olhando isso, eles olharam e reconheceram, cara, eles estiveram com Jesus sim. Olha isso. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada eles podiam dizer contra eles. Ninguém podia dizer nada, porque eles sabiam que aquele homem que estava junto deles, ele era um paralítico que estava andando. Tinha fatos visíveis. Mas para mim, cara, nesse trecho no 4:13, eles eram homens comuns que estiveram com Jesus. Pessoas comuns, cara, pessoas como eu e você. Às vezes você é um padeiro, às vezes você, cara, é um entregador de aplicativo, às vezes você é um motorista de aplicativo, às vezes você é um jardineiro, cara, um construtor, um engenheiro, um médico, enfermeiro, motorista, pessoas comuns. Mas será que as pessoas olham para você, elas podem ver Jesus? Será que em 5 minutos de conversa e de ideia, elas podem olhar e falar, isso é diferente? E você falar assim, cara, eu carrego Jesus comigo, essa é a diferença. Estar com Jesus fez toda a diferença na vida desses caras. Estar com Jesus fez a diferença na vida dele. Estar com Jesus faz diferença na nossa vida. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, você tem estado com Jesus? Você tem estado com Jesus quando não há luz, quando não há LED, quando não há uma banda incrível dessa? Você tem estado com Jesus? Isso vai fazer toda a diferença.
Sabe, após isso, eles se retiraram do Sinédrio. Aí começaram ali o povo a discutir entre eles: o que nós vamos fazer com esses caras? Está perdendo o controle. Alguns capítulos antes, em Atos 2, já foi quase 3.000, agora quase 5.000. É muita gente. Isso vai dar ruim pra gente. E eles começam ali a conversar, porque aquele milagre havia sido notório, então todo mundo tinha visto, todo mundo estava vendo. Imagina o buchiche, imagina as falas. E mandaram chamá-los novamente. E chegaram nele aí: Pedro e João, tudo isso que aconteceu, vocês não falem para ninguém. Pode parar de ensinar sobre Jesus. E eu acredito que não foi brando: senta aqui, vamos tomar um café. Então, sabe esse Jesus está falando? Eu acho que vocês não deveriam ficar falando sobre eles, porque sabe, pode complicar. Eu não acredito que foi dessa forma. Ei, vocês têm que parar de falar desse Jesus aí. Não tá certo não. Que isso? Estão achando que vocês são o quê? Um bando de iletrado? Tá maluco? Vocês não podem ficar falando dele. Só que, gente, já era tarde demais. Já era tarde demais, cara. Eles tinham experimentado. Eles já tinham ido longe demais. Algo que eu carrego comigo, às vezes as pessoas param: Brunão, você nunca pensou em parar? Falei: já. Muitas vezes. E por que você nunca parou, cara? Porque eu já fui longe demais. E toda vez que eu penso, eu olho, eu falo: cara, não dá mais. Eu fui longe demais, cara. Eu sei de muita coisa. Eu conheci muita gente, cara. Eu falei aqui nos 3 cultos, eu vou falar, nos 2 cultos eu vou falar agora. Eu tive em salas, cara, em reuniões de adoração ao Senhor, com Dan Duque, com Mark Schubert, com Leandro Barreto, com Ladentim e vários outros irmãos incríveis de Jesus, cara. Eu não posso olhar tudo aquilo e falar: foi uma sessão de hipnose, nós ficamos ali algumas 3, 4 horas em adoração e fui embora. Não dá, velho. Sinto muito, cara. Se pra você dá pra inventar essa desculpa, pra mim não dá. Eu fui longe demais, cara. Não dá pra retroceder. Como vamos retroceder? Não tem como, cara. Experimentamos demais, entramos demais, fomos longe demais. Como é que nós vamos voltar? Uma vidinha mais ou menos e falar: como é que foi aquilo lá? Você ficou lá uns anos, eu vi umas fotos, uns vídeos incríveis, cara, louco, o que era aquilo? Foi uma paradinha que eu vivi lá. E imagina só, cara, nós entrar agora com 40 anos numa baladinha, achando que, meu Deus, cara, não dá, chegar no Mutley lá agora. E os caras perguntavam: vocês falaram o quê, mano? Vivi um momento de hipnose. Da onde é poder e manifestação de Deus. Nós temos visto um monte de gente, cara. Gente que usava droga, não usa mais. Gente que se prostituía, não prostitui mais. Gente que roubava, que não rouba mais. Gente que estava preso, que a ideia dele era ser criminoso, hoje já não é mais. Pessoas que eram divorciadas, hoje voltaram reatados, casados. Pessoas que não poderiam ter filhos, exames comprovados, e hoje estão com o filho no colo nesse culto. Meu Deus do céu, como é que eu vou deixar isso passar batido? Tem como, gente? Deus. Já era tarde demais quando eles falaram isso para eles, que eles não poderiam falar sobre Jesus. Atos 4, 19 e 20, olha que lindo isso aqui. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer os senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Tem como? Como que nós vamos negar, gente? Como nós vamos negar tudo que nós vimos e ouvimos? Como que nós vamos negar tudo que nós já ouvimos nos GCs, nas mesas de cafés, palavras desse púlpito? Como que nós vamos negar? Não tem jeito. Como vamos fingir que não aconteceu nada mediante a tantas coisas que o Senhor já fez? Como? Como que eu vou desver? Fala para mim. Eu vi algo, eu vi que é belo, eu vi que é lindo, eu vi que a luz brilha. Como é que eu desvejo isso? Não tem como desver, não é filme Bibi, Homens de Preto, puf, você não vai ver mais, esquece isso, não existe, cara, não tem como. Se você viu a luz, cara, que aniquila a escuridão, como que você vai pegar e sair fora e falar: cara, eu quero desver isso aí? Não tem jeito. Se você já viu, já era, irmão. Vamos agora até o fim. Porque se sair, mano, você vai se tornar um carnal pra rua aí. Todo lugar que você colocar a mão, você vai saber que é pecado. E dá mais trabalho, de verdade, fugir de Deus do que se aproximar dele.
Mas Bruno, às vezes parece que eu não acho. Ele está no mesmo lugar que você o deixou da última vez, mano. Se caso você não está encontrando, cara, aonde você o deixou, aonde você esteve com ele na última vez, volta nesse lugar. Cara, não é vergonha para ninguém, mano. Você deu ruim, pisou na bola. Cara, ele é longânimo. Pode, cara, se achegar ao trono da graça, porque você vai encontrar a misericórdia. Em nome de Jesus, aleluia. Não tem como desver, cara. Não tem jeito. E depois de tudo isso, eles foram soltos e voltaram aos seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos tinham dito. Depois de todo esse acontecimento, eles foram soltos. E aí eles voltaram aos seus amigos, os outros discípulos, e eles contaram tudo o que tinha acontecido. Tudo o que havia acontecido eles contaram por detalhes. Cara, nós estávamos lá. Eu não sei se você já saiu para fazer alguma missão, entregar uma sopa na rua, orar pela galera de rua, ir numa casa de recuperação, ir em algum hospital, ir fazer, cara, evangelismo em algum lugar, casa de detenção. E aí às vezes acontece algumas coisas meio estranhas, você fica até meio assustado, meu Deus. Mas aí também acontece várias coisas incríveis. Aí você encontra com o seu outro amigo que tem uma veia evangelística, você senta com ele, cara. Igual alguns anos atrás eu tinha ido na Fundação Casa. E hoje todo mundo que eu via, cara, eu tive lá na Fundação Casa, mas são 100 internos. Eles estão presos? Não, eles estão internados. A gente já começa a mudar, porque a gente já começa a amar os carinha, velho. 14, 15 anos, cara. Não, eles estão internados lá e nós podemos falar de Jesus lá e, cara, eles levantaram as mãos e foi incrível. Você fica maluco, você quer contar a missão, como é que foi, partilhar com os irmãos. E foi isso que eles fizeram. E aí eles foram lá e partilharam. Só que teve umas coisas meio ruins também, porque eles foram presos. Mas eles não queriam nem saber. Quando eles se juntam, eles contam tudo o que aconteceu. E sabe o que eles fizeram? Juntos, eles oraram. Você não vê eles falando mal daqueles líderes. Eles oram, cara. Eles não foram para briga. Eles não foram lá chamar, cara, maltrataram a gente lá, chama aí mais uns 5, 6 caras, vamos ligar para todo mundo, cara, os caras mais fortes da igreja, vamos lá, porque eles maltrataram a gente, prenderam a gente. Não, eles não fizeram isso. A Bíblia diz que eles oraram, cara. Eles não foram para debates lá na porta, lá, com bandeira, com X na cara dos caras, e assim, eles não foram fazer isso, cara, eles oraram. Eles não foram para as redes sociais, ficar lá, falando um monte, e brigando, e falando daqueles que o maltrataram. Não, eles oraram. Olha o que Jesus, é Jesus falando, é letra vermelha na Bíblia. Mateus 5, 11, 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Olha o que Jesus diz: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiam os profetas que vieram antes de vocês. Foi Jesus que falou isso, cara. Eu acredito que Pedro e João, eles tinham escravado dentro deles, já tinha metanoiado. Falou, mano, demorou, é isso mesmo, cara. Eles oraram. Eu quero ler com vocês Atos 4, o versículo 24. Então eles chegam com seus amigos, contam o que aconteceu, e o versículo 24 vai dizer assim: ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora o Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a sua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus.
Gente, eles não foram para briga, cara. Eles não foram para o embate, eles foram orar. Eles não amaldiçoaram ninguém. Ei, eles perguntam aqui, o Senhor venha, desça com fogo e fulmina. Não, cara, não foi isso que eles fizeram. Eles oraram e eles pediram força para continuar. Me dá força, Senhor, para nós continuar, para nós não pararmos. Ainda que quando o dia mal vier, Jesus, me revista com teu poder, teu Espírito Santo, para que eu consiga continuar dando passos em direção ao Senhor, Pai. Se alguma coisa aconteceu no meio do caminho, Pai, houve um escorregão, Pai, e um falou, papai, me ajuda, Pai, cura essa ferida, Senhor. Eu preciso, cara, compreender isso essa noite, em nome de Jesus, cara. O posicionamento desses caras em Jesus serviu de instrumento, cara, para grandes ajuntamentos que chegou até nós. Cara, a pregação deles, a intrepidez desses caras, não arredar o pé, é o que ajudou e estendeu a palavra até a gente. Como eu disse, em Atos 4, foram quase 5.000 homens. Em Atos 2, aproximadamente 3.000. Eu não quero tirar o mérito dos discípulos dos 12, mas como é que você acha que foi se espalhando a mensagem? Eram quase 3.000 pessoas que estavam lá e voltaram para os seus ofícios, e voltaram para a sua jornada de trabalho. Eles voltaram para as suas casas. Poderia ali ter um sapateiro, um verdureiro, mas eles estavam cheios do Espírito Santo, e onde quer que eles colocassem os pés dele, as pessoas eram abençoadas e tocadas. Ei, eu estava numa reunião, e aí desceu o poder do céu. Um cara chamado Pedro, cara, disse que andou com Jesus, aquele que era de vir. E ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, e eles foram testemunhas oculares. Cara, e ele pregou numa reunião, e nós estávamos lá, cara. Sabe, aquele que os profetas profetizaram um dia. Então, eu ouvi pessoas que estiveram com ele, cara, e eles ministraram, e eu estou cheio dele, eu quero transferir isso para você. E cara, e assim foi passando, e chegou em nós. Nós estamos hoje aqui falando, mais de 2.000 anos depois, sobre o Rei do Reino, que morreu e se entregou para nos dar vida. Sabe, nós passamos um final de semana incrível aqui. Quinta, sexta, sábado e agora domingo, 3 períodos. Meus amigos estão comigo aqui no culto das 10, das 17, agora 19h30. Chegaram mais cedo aqui também, na quinta-feira, e nós estamos reunidos, mergulhados em Jesus, mãos para cima, coração incendiado e lágrimas nos olhos. E conferência é um grande ajuntamento, assim como em Atos, um grande ajuntamento. Domingo também é um grande ajuntamento. Nós estamos aqui num grande ajuntamento. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: o que nós temos feito pós grandes ajuntamentos? Qual tem sido a nossa resposta após nós nos ajuntarmos para adorar ao Senhor, ser cheio dele? Qual tem sido a nossa resposta? Vamos ficar de pé, parecer que está acabando? O que eu tenho feito após ser cheio de Jesus? Será que eu tenho vivido apenas de domingo em domingo? Eu venho, apareço, eu sei os horários, eu conheço as canções, a igreja fica um pouco escura, eu fico mais pro canto assim e tal. Antes do amém eu já pego e vou embora. O que eu tenho feito com tudo que eu tenho recebido? O que eu tenho feito com tudo que Jesus tem me dado? Qual tem sido a minha resposta a isso? Eu tenho feito a diferença? Ou apenas eu tenho deixado passar porque é legal ir lá domingo? É hype, a música é boa, telão é style, as fotos ficam incríveis. Ou eu tenho ouvido que eu falar, cara, vamos lá, é domingo, e tem um monte de gente que vai lá para adorar Jesus, para entregar o melhor a Ele. Então eu quero ir porque eu quero ir adorar. Bruno, eu ainda não consigo. Eu venho aqui, eu estou começando ainda não consigo. Cara, não tem problema, existe um processo, existe uma caminhada. Mas estou falando com você que já entende, já sabe. Não venha apenas só por vir, mas venha, cara, convicto em adorar aquele que é digno de ser adorado. E não venhamos viver, cara,
apenas de conferência em conferência, de domingo em domingo, em nome de Jesus. Sabe, eu queria fazer algo diferente nessa noite, que acabou não acontecendo nos outros cultos. Mas eu queria falar com você que deseja entregar sua vida para Jesus. Você nunca fez isso. Você nunca levantou suas mãos para Jesus e falou: Jesus, eu quero o Senhor. Pai, eu já ouvi algumas vezes sobre isso, mas eu não tive essa compreensão como eu tenho hoje. Eu quero entregar minha vida, eu quero ter uma vida com o Senhor. Cara, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero te abraçar, eu quero orar com você. Nós temos um time de liderança ali também. Então, se você é essa pessoa, por favor, cara, eu quero te conhecer. Que você possa sair do desconforto, cara, da sua cadeira e dar passos de fé. Ah, Deus, o Senhor é bom. Tu és bom. Alguém abraça aqui, gente, por favor. Não deixe ninguém sozinho, orem por essas pessoas, abraça. Pai, pessoas estão decidindo o Senhor, estão decidindo entregar a sua vida, Pai, ao Senhor. Que escolha incrível, é a melhor escolha da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, continua fazendo aquilo que o Senhor já começou na vida deles. Faz tempo que o Senhor já começou algo, Pai, e só está se concretizando hoje porque levantou da cadeira e deu um passo de fé. Pai, eu sempre falo aqui, eu amo confissões públicas, porque confissões públicas fala de nós sairmos do nosso conforto, sair do nosso conforto em direção a algo, Pai. Eles não estão escolhendo qualquer coisa, eles estão escolhendo o Senhor, o Rei do reino, que muda, transforma e liberta vidas. Ah, Jesus, como eu te amo, Pai. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor continua, Pai, o mesmo. O Senhor continua transformando vidas. O Senhor continua salvando pecadores. O Senhor continua pegando aqueles que não são nada e transformando em alguma coisa do Senhor, e isso é uma joia rara. Pai, em nome de Jesus, Pai, que cada um daquele que deu passos aqui venha ser cheio do Teu Espírito Santo. E, Pai, que as suas vidas sejam totalmente transformadas, não porque participaram de um culto legal e ouviram uma boa música, mas porque o Teu poder, o Teu Espírito Santo os encheu de tamanha forma que eles não vão conseguir, Pai, não fazer a diferença aonde quer que eles forem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele é tudo, Ele é tudo.